partir de hoje a gente vai peregrinar nesse salmo. Hoje partiremos do verso número 1 ao verso número 6. Semana que vem, ou na outra, a partir do versículo número 7. E assim a gente vai até chegar ao final desse salmo que finda no verso de número 20. Nosso pensamento era exatamente esse, de a gente vencer alguns desses primeiros salmos. Haja vista que fizemos exposição do Salmo 3, Salmo 4, 5, 6, 7, faltavam 2, já fizemos, saltamos para o 9, abarcaremos esses 10 primeiros salmos. Hoje é dia do Salmo de número 9, verso número 1 a verso número 6. Então, portanto, me acompanhe aí na leitura. A gente batizou esse salmo como as duas faces de um único Deus. Explicarei o motivo pelo qual o batizei assim. Diz assim a santa palavra do Senhor, ouça atentamente a voz do nosso Deus. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor uma vez mais. Bondoso Deus, nós nos reunimos uma vez mais aqui nesse lugar, a fim de escutar a tua doce voz. Mas para além disso, nós estamos aqui para cultuar o teu santo e bendito nome. Estamos aqui para te agradecer, para te louvar, bendizer o teu nome. E ao mesmo tempo, como já falamos, sermos edificados, orientados por ti, por meio da tua gloriosa voz. Dá que estejamos atentos, Senhor, pois se a tua palavra estiver sendo exposta com fidelidade, como já diriam os antigos, é a tua própria boca falando aos nossos corações, é a tua própria voz, de modo que pouco importa quem vai falar, se for fiel à tua palavra, é o Senhor falando por meio de tal porta-voz. À luz disso, Senhor, dá que sejamos fiéis ao santo texto, dá também que possamos estar bem atentos, pois Paulo, escrevendo aos Coríntios, já dizia no capítulo 14 da primeira carta, que a edificação passa pela compreensão, de modo que tudo que for falado é preciso ser compreendido. E isso envolve esforço daqueles que não apenas falam, mas daqueles que também ouvem. No esforço de concatenar, juntar o quebra-cabeça e montar um mosaico belíssimo, o melhor de todos, afinal de contas, tratamos da tua palavra. E se tais coisas ocorrerem, isto é, a fidelidade ao santo texto e a atenção necessária para a compreensão, nós podemos ter convicção que pelo menos boa parte do que deve ocorrer já aconteceu. E meu terceiro pedido é que teu Espírito aplique a tua palavra em nós. Uma vez que se essas três coisas acontecerem, sairemos daqui grandemente edificados. Convence aqueles que ainda não estão convencidos. Persuade, Senhor, aqueles que estão distantes. Porque tudo isso aqui tem implicação eterna. Consola os abatidos, fortalece os fracos. Faz tudo para a glória do teu nome. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu batizei esse sermão dessa noite como as duas faces de um único Deus, tentando, acho que ela acaba sendo autoexplicativa. No entanto, eu acredito que vale a pena fazer algumas ponderações. Diante dessa frase, eu queria comunicar, e eu penso que o Salmo faz isso,
de mostrar que Deus muitas vezes é só compreendido ou só visto por uma ótica. Inclusive estávamos falando isso na turma dos casais que vocês faltaram. Estávamos conversando sobre isso, sobre os atributos de Deus e que, falando sobre esses atributos que muitas vezes quando nós vamos falar de Deus ou pregar do seu evangelho, a gente às vezes inicia dizendo que Jesus te ama e que Deus tem um plano para você, e às vezes a gente esquece que você está falando algo que é verdadeiro, mas é uma mensagem incompleta. E a gente falava de que, inicialmente, o próprio Jesus, quando estava evangelizando, no texto de Marcos, capítulo número 10, Jesus faz exatamente o que a gente estava colocando, de que quando nós formos evangelizar alguém, é importante você falar a mensagem inteira, demonstrando todas as faces ou todos os atributos que estão inseridos na pessoa de Deus ou é o próprio Deus. Dentre eles a gente falava de um atributo chamado ira, que foi o primeiro tópico do nosso estudo dessa manhã. E nesse sentido eu queria que você pudesse entender que o mesmo Deus que nós falamos aqui, que Ele é amor, e você vai sentir um pouco da doçura do amor desse Deus exatamente nas palavras que o salmista aqui nos traz. Por outro lado, é quase que um cara e coroa, embora o próprio Deus, ele tem muitos atributos. E a gente tem pelo menos 3 de cabeça, né? Quando a gente vai falar atributos de Deus, geralmente a gente diz, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é sábio, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é misericordioso, e são vários os atributos de Deus. Só que um deles, e que às vezes a gente fica meio assim de não falar tão claramente, porque a gente fica com medo ou com receio de que as pessoas possam ficar meio assim, é como se fosse um lado de Deus que a gente quer meio que ocultar, para que as pessoas não se assombrem tanto com esse Deus. O grande problema quando a gente faz isso é que o próprio Deus, Ele não tem essa preocupação de esconder alguma faceta como se ela não fosse tão santa como o atributo do amor, ou o atributo da misericórdia, ou o atributo da graça, de modo que é exatamente isso que o salmista faz aqui. Então, Sargento Neto, eu queria que todos nós pudéssemos ver nessa noite essa mesma moeda que tem 2 faces, o cara e coroa, o amor, e vocês vão ver a outra. Um Deus que é tão amoroso e tão irado com aqueles que se dobram a Ele, com aqueles que continuam rebeldes a Ele. E aí eu quero iniciar com a frase do famoso teólogo e filósofo Agostinho, nascido no 4º século, e ele diz uma frase que eu acho encantadora, e eu acho que é a abertura bem coerente com essa percepção que eu estou colocando. A frase do Agostinho é exatamente essa. Isso. Agostinho diz assim: ainda que um arrependimento eterno manifeste-se depois desta vida, ele será inútil. Ainda que um arrependimento eterno manifeste-se depois dessa vida, ele será inútil. E o que eu quero dizer para você é que o nosso Deus, não sou nem eu, que ousadia seria a minha, mas o próprio Deus tem nos dado a oportunidade desse arrependimento ser de extrema utilidade para nós, de extrema relevância para a nossa vida. Afinal de contas, você não partiu dessa. Meus irmãos, se você puder dar uma olhada na sua Bíblia, tem em cima do capítulo número 9, tem um texto em itálico, que é basicamente um tema que é dado, e eu queria rapidamente discorrer nele. Na minha Bíblia tem assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. No texto aramaico, diz assim, concernente à morte do campeão que saiu entre os acampamentos. E alguns teólogos, alguns estudiosos tentam dizer que esse campeão referido aqui nesse texto em itálico, em algumas versões, se refere exatamente a Golias, aquele gigante lá da cidade de Gate, um filisteu ousado que desafiou o exército do Deus vivo, o Deus vivo e toda a nação de Israel. Outros teólogos dizem não necessariamente seria Golias, mas um outro filisteu, sobre cuja morte muitos estudiosos supõem que esse salmo tenha sido escrito anos mais tarde pelo próprio Davi. Todavia, alguns estudiosos dizem assim, não é bem
relacionado a Golias, mas na verdade é talvez uma referência à morte de Saul, que foi alguém que também rivalizou com Davi e que levantou-se contra Davi como seu declarado inimigo, e esse salmo foi escrito com referência a Davi. Tem uma versão árabe, que o texto em itálico está assim: os mistérios no Filho. Eu quero dizer isso porque às vezes é uma curiosidade quando a gente olha esse texto em itálico, e a gente fica curioso para saber. Mas eu penso que nesse caso são inúteis as conjecturas que a gente pode fazer aqui, porque na realidade nós não sabemos dizer o que os editores subsequentes quiseram falar ou afirmar quando ele trouxe esse subtítulo aqui para o nosso texto. Se você conhece um pouco de Bíblia e da Bíblia também católica, por exemplo, esse salmo, a partir desse salmo aqui, o que a gente chama a partir desse saltério, altura no saltério aqui, até o salmo de número 148, você vai perceber que há diferenças entre as versões quanto à numeração dos salmos. Você vai ver que na nossa Bíblia, ou talvez na sua, é um número, você vai pegar uma outra Bíblia, talvez a católica ou romana vai ser um outro salmo, um outro número para esse salmo. É engraçado porque a Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, ela vem exatamente como está a Bíblia católica. A Vulgata, né, também faz isso, mas, por exemplo, a Bíblia hebraica, ela segue exatamente, a nossa escritura segue exatamente a Bíblia hebraica, e eu acho que aí, sem dúvida, é bem coerente. Por que essa discussão de numeração diversas ou diferentes? Simples, porque alguns entendiam que o Salmo de número 9 e o Salmo de número 10 era um poema único, era um único salmo. Por isso que ele continua, na descrição do salmo, ele é descrito como um salmo acróstico. O que é isso? Um salmo acróstico é que ele começa com a letra inicial do alfabeto e ele tenta discorrer as suas sentenças ou as suas frases, ou digamos, os seus versículos a partir dessa letra e seguindo o alfabeto. Por exemplo, a letra A, e ele começa com a letra A, na próxima sentença ele já começaria com a letra B e por aí até vencer todo o alfabeto hebraico. Como ele começa assim o Salmo de número 9 e a continuação do acróstico é exatamente no Salmo número 10, alguns dizem que é exatamente por isso que eles formam, na verdade, um único Salmo e não dois. Mas, enfim, é só para que também a gente saiba o motivo pelo qual algumas traduções elas diferem na numeração do Salmo. Alguns salmos são considerados únicos, um único Salmo, então junta-se dois e estabelece um único Salmo. Davi, em outras ocasiões, Davi já havia exaltado a graça e o poder de Deus como aquilo que foi indispensável para o resultado das suas obras, os resultados dos seus feitos, alcançar o que ele alcançou. Em outros salmos nós já vimos isso, Davi destacando o poder de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus. E o que é que Davi faz aqui? Mais uma vez ele faz a mesma coisa. Ao deparar-se agora com novos inimigos e novos perigos, Davi ele implora a proteção do mesmo Deus por quem fora libertado e por quem fora assistido em ocasiões passadas. Portanto, a ênfase do Salmo de número 9 é uma ênfase de louvor, especialmente pelo cuidado de Deus para com Israel e o julgamento justo de Deus para com nações que atacaram o povo de Deus, que fez o povo de Deus aqui sofrer. Então preste bem atenção. Davi enfrenta novos perigos, novas situações, mas o seu Deus não é um novo Deus, o seu Deus é o mesmo Deus. Eu espero que esse tipo de coisa injete muito consolo e esperança no seu coração. Às vezes as experiências serão distintas, às vezes os inimigos serão diferentes, às vezes as ocasiões serão outras. Alguns perigos parecerão mais fortes, mais ameaçadores. Mas o que você precisa lembrar é que mudam-se as épocas, mudam-se as estações, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo, para as antigas, assim como para as novas, para os antigos inimigos, para os novos, para os antigos desafios, para os novos desafios. Isto posto, eu queria inicialmente, como o salmista aqui faz, partir para o nosso primeiro ponto.
ver a primeira face do nosso Deus e Ele vai nos dizer que esse é um Deus de maravilhas. Se não me acompanha, eu estou no verso número 1, ele diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Veja, o salmista começou com um cântico de louvor e ações de graças. Se você prestar atenção, veja, ele expressou em cântico e ele externa algumas palavras bem importantes. Veja, verso número 1, ele fala em contar, significa divulgar. Verso número 2, ele fala em alegria. Verso número 2 ainda, ele fala em exultação. O que ele está querendo dizer quando junta palavras tão fortes aqui como contar, alegria, exultação? Simples, eu entendo que ele expressa aqui que não há palavras capazes de exprimir de maneira adequada a gratidão pelo que o Senhor fizera por ele. É mais ou menos como a gente às vezes está tão encantado, tão assim, cheio de gratidão a Deus, que a gente diz: Senhor, Tu és bom demais, Senhor, Tu és, e fica naquele desejo de encontrar cada vez mais palavras para expressar a nossa gratidão a Deus. Alguém já disse uma coisa muito bacana que eu resolvo compartilhar com você. Ele disse assim: como vasilhame cujo cheiro diz que tipo de bebida contém. Você lembra, né? Quando você bota leite num determinado vasilhame, depois você tira, você pode até lavar, mas fica aquele aroma de leite. Você bota alguma coisa dentro do vasilhame, via de regra você até lava, mas um certo aroma ainda fica naquele vasilhame. Então esse autor diz assim: como vasilhame cujo cheiro diz o tipo de bebida que ele contém, assim a nossa boca deve exalar continuamente aquele aroma do louvor a Deus. Basicamente, que o aroma da sua boca seja ininterruptamente o aroma do louvor a Deus, da gratidão a Deus. Observe que o louvor que Davi dá aqui a Deus é dado inteiramente ao Senhor, porque o louvor deve ser oferecido somente a Deus. E aí vale a pena destacar, é óbvio que nós devemos ser gratos aos agentes intermediários, isso é, aos instrumentos que Deus coloca exatamente lá no nosso caminho para nos abençoar, para nos usar, para serem instrumentos dele na nossa vida. Mas escute, nós, antes de tudo, nós devemos ter em mente, no nosso coração, que o nosso agradecimento primeiro e último é aquele que usa estes instrumentos para o nosso benefício. Você deve agradecer às pessoas que são bênçãos na sua vida, instrumentos de Deus na sua vida. Mas em primeiro e último lugar, não esqueça que você deve agradecer àquele que coloca esses instrumentos na sua caminhada, na sua vida. Pule para o verso ainda de número 1, só que na parte B, porque o salmista nos mostra a maneira de fazer isto que ele diz aqui, de louvar ao Senhor. Ele diz: louvar-te-ei, Senhor, Zedai? De todo o meu coração. De todo o meu coração. Meio coração não é coração. Eu não sei se eu já contei isso aqui para você, mas essa história é muito bacana. Um homem sem pernas, ele adentrou na igreja e ele foi se arrastando pelo corredor da igreja até chegar ao púlpito. E conta que as pessoas estavam tão impressionadas com o seu esforço, que eles se calaram e ficaram apenas olhando aquele homem se arrastando até chegar ao púlpito. Calada a igreja estava toda, e num determinado momento, quando ele chega ali no púlpito, aquele homem sem pernas pergunta ao pastor. Ele diz assim: pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem a metade do corpo? Aquele pastor responde para ele: sim, Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. É isso que Davi está tentando nos dizer aqui. De todo o meu coração. É que isso deve ser realizado por inteiro. Mas preste atenção, as palavras de todo o meu coração, elas também servem para, ao mesmo tempo, mostrar, primeiro, que a grandeza das libertações de Deus foram estupendas. Afinal de contas, ele de todo o coração, é exatamente aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, quando nós juntamos todo o nosso vocabulário, toda a nossa força para externar a Deus
toda a gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Então, quando Ele usa de todo o coração, pode também simultaneamente estar se referindo àquelas grandes libertações que Deus trouxe a favor do salmista, assim como a favor do povo de Israel. Então, externava como ele estava agradecido a Deus por grandes manifestações e intervenções de Deus na vida deles. Segundo, também pode estar expressando aqui que seu louvor, igual o que a gente acabou de falar, era sincero a Deus. Senhor, não estou sendo hipócrita contigo, meu louvor a ti é sincero e por isso eu digo é de todo o meu coração. Mas em terceiro lugar, indica a profundidade de seu louvor. Trocando em miúdos, era o reconhecimento de que os feitos alcançados, assim como os livramentos recebidos, eram inteiramente da perfeita graça do alto. De todo o meu coração, Senhor, é porque eu não tenho dúvidas de que o que eu recebi, o que eu alcancei, as intervenções que ocorreram, foram tudo fruto da graça divina. Mas ele diz mais, ainda no verso número 1, observe, ele diz assim: contarei todas as tuas maravilhas. Contarei aqui. Contarei é um verbo muito interessante, porque contarei significa recontar. Talvez seja a tradução que você tem aí. Recontar, relatar, numerar, declarar, narrar ou contar exatamente ou acuradamente. Poderia ser as traduções aí para contarei. Vou numerar aqui, Senhor. Vou relatar aqui. Mas contar o quê? Continue no verso número 1. Olha o que diz. Contarei todas as tuas maravilhas. Maravilhas é que eu vou contar. Meus irmãos, é especialmente ou é frequentemente comum o salmista, não só aqui, mas em outros salmos, ele utilizar essa mesma expressão e emprega essa mesma expressão a respeito de grandes milagres de redenção que Deus faz. Por exemplo, quando se refere ao Egito e o povo lá preso na nação do Egito e o povo não tinha como sair, então, via de regra, quando os salmistas vão se referir às intervenções de Deus lá na terra do Egito, ele usa a expressão maravilhas. Não apenas isso, mas também alguns salmos, é em menor quantidade, mas os salmistas também usam para experiências diárias da vida deles. Presta atenção, se não é verdade o que eu estou dizendo. Diz assim, o Salmo de número 106, verso 7. Ele diz, nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Veja, quando ele fala de maravilhas e lembra do Egito, ele está falando daquelas grandes intervenções de Deus. Abre mar vermelho, acaba com o exército de Faraó. Faraó fica ali endurecido, Renata, não querendo liberar o povo de Deus, e Deus vai lá e intervém e liberta aquele povo. Isso é chamado de maravilhas pelo salmista. Mas presta atenção que as experiências diárias também, elas são utilizadas como maravilhas da parte de Deus. Se não, observe, Salmo de número 71, verso 17. Diz assim, tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado tuas maravilhas. Logo, presta atenção, o termo maravilhas pode ser aplicado aos atos da criação, aos atos dos juízos de Deus, aos atos de libertação individual ou nacional, como o caso de Israel, as intervenções da vida pessoal do salmista ou na vida da nação, as vitórias que eles conquistaram, tudo isso poderiam ser relatados como maravilhas de Deus. No entanto, preste atenção, eu particularmente sou inclinado a pensar que o termo maravilhas, como frequentemente só, ou via de regra, acontecem com grandes obras, milagres, feitos extraordinários da parte de Deus, ele pode, nesse caso aqui do Salmo de número 9, estar se referindo aqui aos livramentos mais destacados e memoráveis, nos quais fora exibida de uma forma extraordinária o poder de Deus em favor daquele povo. E aqui, presta atenção, como Davi escreve, está o termo maravilhas no plural, eu penso que Davi não está se referindo apenas a uma vitória. Eu penso que Davi não está se referindo apenas a uma obra extraordinária. Eu penso que Davi está observando todos os milagres que Deus operara ao seu favor e em benefício da nação de Israel. Todos eles, agora traz para si, deveriam ser termos ou
temas, melhor dizendo, de meditação da parte do povo. Traz todas as tuas maravilhas, Senhor. Traz à mente todas. Agora eu quero colocar para fora todas elas. E eu quero te louvar por todas essas maravilhas que a minha mente lembra. Por isso que o salmista, no Salmo de número 103, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Por quê? Porque nós devemos lembrar de todos eles e agradecer a Deus por todos eles. Preste atenção nessa primeira lição. Eu quero que você aprenda exatamente isso. Primeira lição da noite. Deus quer que o reconheçamos como o autor de todas as bênçãos que recebemos. Deus quer que reconheçamos que Ele é o autor de todas as bênçãos que recebemos. Como é que você e eu reconhecemos isso? Como é que reconhecemos as bênçãos de Deus? Quando nós expressamos gratidão contínua, quando nós lhe agradecemos, quando nós cultuamos a Deus, quando nós somos úteis, assim como Ele nos fora útil. Deus é assim, recebe o nosso louvor, recebe nossa gratidão. Mas note que Deus espera retornos apropriados de louvor daqueles para quem Ele fez obras maravilhosas. O que você imagina então que Ele espera de mim e de você? Lição de número 2. Quando recebemos coisas boas e especiais do Senhor, é bom, de acordo com as oportunidades, contarmos aos outros. Porque é isso que Ele está tentando nos informar aqui. Eu vou contar, Senhor. Primeira oportunidade que eu tiver, contarei. Ele disse exatamente isso: contarei todas as tuas maravilhas. Presta atenção nisso, porque eu acho que isso aqui, se você foi alcançado, você sabe muito bem. Se considerarmos a nossa própria pecaminosidade e a nossa insignificância, perceberemos que todo o trabalho de preservação, perdão, conversão, libertação, santificação, etc, 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 que o Senhor fez em nós, isto é uma obra maravilhosa e que deveria ser contada para as pessoas. E aqui eu extraio a minha terceira lição. Ela é mais longa um pouquinho, mas ela diz assim: todo o bem, ou todas as maravilhas que Ele até aqui nos tem feito, deve servir-nos a vida de confiança e esperança, crendo que Ele será gracioso e misericordioso para conosco em dias futuros. Eu lembro dessas intervenções, lembro dessas maravilhas passadas, isso aquece meu coração na expectativa das maravilhas futuras. Então veja a estrutura do verso 1. A estrutura do verso 1 é, primeiro, o alvo do nosso louvor, que é o Senhor. Louvar-te-ei, Senhor. 2, o modo correto do louvor, como é? De todo o coração, sincero. 3, o tema do louvor, as tuas maravilhas. Essa é a estrutura do Salmo. Tu és o objeto da minha adoração. Senhor, eu faço de maneira sincera, diante das tuas maravilhas. Agora salte comigo para o verso 2. Ele diz assim: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Eu vou repetir o que já disse no verso 1. Perceba com que inundação dos mais doces sentimentos o salmista fala. Se não, veja: louvarei, verso 1, contarei, verso 1, alegrarei, verso 2, exultarei e cantarei, verso número 2. Veja, isso tudo expressa a inundação dos mais doces sentimentos que estão aqui, passeando no coração e na mente desse salmista. Agora observe comigo o verso número 2, uma vez mais. A parte inicial ele diz assim, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Irmãos, essa é uma das coisas belas aqui. O salmista sabe muito bem a fonte das maravilhas. A fonte das maravilhas é Deus. Deus é a fonte de onde jorra todo prazer. Deus é a fonte de onde jorra todo deleite. É vão quando a gente corre em busca de tantas outras coisas para buscar prazer, quando na verdade Deus é a fonte que jorra todo prazer.
E isto de tal modo que o salmista não mais precisa, escute, buscar uma única gota sequer em outra fonte. Ele não precisa, Debson, porque ele encontrou a fonte do deleite. Isto nos ensina que não devemos nos alegrar meramente nos presentes. Aquela frase que às vezes a gente escuta. A gente não deve se alegrar ou nos presentes meramente. As bênçãos, as maravilhas, nós ficamos encantados com elas. Mas meramente não devemos nos alegrar nas maravilhas, mas sim naquele que nos presenteou com elas. Porque Ele é a fonte de onde jorra a nossa alegria. Mas observe ainda a parte B do verso 2. Ele diz assim: alegrar-me-ei, exultarei em ti. Aí ele diz: ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Você sabe tanto quanto eu que canções são expressões de gratidão. Alguém disse assim: os marinheiros, quando eles dão um grito de alegria, é quando eles levantam a âncora e o navio vai embora. Por exemplo, o lavrador, ele começa a assobiar uma canção logo pela manhã, enquanto ele vai tangendo os animais. O vaqueiro, quando vai tirando o leite da vaca, logo nos seus trabalhos da manhã, via de regra, ou ele assobia, ou também começa a entoar uma canção. Diz que nos tempos antigos, melhor diz não, a Escritura diz, que se você conhece a história, você lembra, nos tempos antigos, o espírito mau que estava num rei chamado Saul, ele se rendeu à influência da harpa do filho de Jessé, a saber, Davi. Da mesma forma, a tristeza é como se ela levantasse voo de nós, quando nós entoamos louvores de alegria ao nosso Deus. Está triste? Canta ao Senhor. Louve ao Senhor. Renda louvores ao nosso Deus. Verso número 3. Ele apresenta várias razões dos louvores. Verso 3 a 6 diz assim: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Olha que mensagem extraordinária o que Deus está comunicando aqui. Presta atenção. A presença de Deus, o que o verso 3 está nos dizendo, é que a presença de Deus, ela é suficiente para derrotar os nossos maiores e mais fortes inimigos. É ou não é isso aqui? Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. O que faz a grande diferença aqui é exatamente a presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz com que sejam maiores ou os mais fortes inimigos, eles são totalmente derrotados, porque a presença de Deus é suficiente para derrotá-los. Olha a imagem descrita aqui, penso eu. A imagem que está sendo descrita aqui é que a ruína dos nossos inimigos, ela é tão completa que nem a fuga deles pode salvá-los, pois tropeçam e haverão de sumir na presença de Deus. A imagem aqui de tropeçar e sumir na presença é a de soldados que são feridos, por exemplo, em batalha. Logo, o destaque do salmista aqui é que suas frequentes vitórias têm sido não uma realização do seu próprio poder, não tem sido realização do poder do seu grande exército, nem tampouco de qualquer força humana, nem muito menos obra do acaso, aquela coisa da sorte ou do azar, mas ele está muito consciente de que tudo foi simplesmente a graça de um favor que veio do alto. Deixa eu dizer uma coisa a você. O que Davi está nos dizendo aqui, no verso número 3, é que Deus lutava as suas batalhas. Não é que ele ficava sem espada. A gente conhece um pouco da história de Davi, sabe muito bem que ele era guerreiro, que ele ia para a guerra, que ia para a luta, que era um leão feroz. Mas Davi sabia muito bem que era Deus que lutava as suas batalhas. E eu queria que você aprendesse essa verdade. Lição de número 3, melhor 4. Lembre-se de suas vitórias e igualmente seja grato a Deus. Por quê? Porque é Deus que luta as nossas batalhas. A cada vitória, a cada êxito, a cada troféu erguido, a cada conquista, você não pode se esquecer dessa verdade. Foi Deus, é Deus, será sempre Deus que lutará, Aleph, as minhas batalhas. Quando a gente alcança determinados objetivos na vida, nunca esqueça, foi Deus que lutou aquela batalha.
E a melhor forma de nós agradecermos a Ele é exatamente não desperdiçando, nem utilizando aquilo que Ele nos deu, para que possamos ou nos distanciar dEle, ou fazer coisas que são contrárias à vontade dEle para nós. Nunca esqueça, Deus luta as nossas batalhas. Tem uma passagem bem interessante lá no livro de João, eu coloquei aí para lhe ajudar. Diz assim, João capítulo 18, verso 4 a 6, ele diz: a quem buscai? Lembra, esse é o momento em que Jesus está sendo cercado para ser preso. O pessoal vai lá para prender Jesus, e aí é esse texto. Jesus diz: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Meus irmãos, os que vieram prendê-lo, como que perdem, exatamente isso, perdem o chão debaixo dos pés. Eles caem por terra, porque é esse ser que luta as nossas batalhas. Ninguém pode ficar de pé na presença dele, se ele não permitir, se não basta apenas dizer, sou eu, e como adulto ruim que faz susto em criança, pá! E o menino foge desesperado, é a cena exatamente aqui. Ninguém fica na presença dele, sem que ele assim permita. É esse que luta as nossas batalhas. Olha que frase consoladora e encharcada de esperança. Se não, venha comigo para o verso 4. Olha que frase belíssima aqui, consoladora. Diz assim: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Nossa, eu não sei se isso entra como uma flecha em você, mas quando eu estava meditando, à medida que a gente ia mastigando o verso 1, 2, 3, e eu adentrava aqui no verso 4, eu digo, meu Deus, que frase extraordinária. Está aqui anotado assim, ó, aqui no papel. Nossa, é Ele que sustenta-nos. É isso que Ele está dizendo aqui, ó. Ele nos sustenta. Porque sustentas o meu direito. Deus e o meu direito, Deus e a minha causa estão unidas pela confiança que tenho, unidas pela minha fé. Então escute, enquanto Deus viver, a minha causa jamais sairá do seu controle. Ele sustenta a minha causa e o meu direito. Eu não sei se isso enche você de consolo, mas é de grande consolo lembrar que aquele que está sentado sustenta-nos. Não sei se você já leu sobre isso ou já viu. Shakespeare escreveu várias peças. Numa delas, ele nomeou como Henrique VIII, era o título dessa peça. Henrique VIII, Shakespeare, escreve algo que é encantador. Shakespeare escreve assim, me escute. Ele diz: o céu continua acima de todos. Ali está sentado um rei, que nenhum rei pode corromper. Acima de todos, existe um rei incorruptível, que diz para a gente: eu sustento o seu direito. Ele nos sustenta. Só que nós vimos a beleza da face das maravilhas dele. Essa é uma das faces de Deus, a saber, Ele opera maravilhas, verso 1. Ele nos proporciona coisas maravilhosas porque Ele é o Altíssimo, verso 2. Ele anula os nossos inimigos se Ele assim desejar, porque Ele tem poder para isso. Só a sua presença afugenta os nossos inimigos. No verso de número 4, Ele diz que sustenta o nosso direito e sustenta a nossa causa. Ele no trono está assentado e julga de maneira reta. Todas essas coisas é uma face de Deus. Mas não se esqueça, eu falei que tínhamos duas faces para ver hoje. A segunda delas é um Deus que às vezes a gente não está muito acostumado com essa face
é o Deus de terror. Se não, veja, eu estou falando a partir do verso número 5, veja, ele diz assim, ó: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Você percebeu a ordem desse versículo? Presta atenção na ordem desse versículo. A ordem desse versículo mostra algo sensacional e que para mim é um dos cernes da nossa meditação dessa noite. A ordem desse salmo é: Deus mostra que Ele repreende antes de destruir, percebeu? Deus repreende antes de destruir. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Repreendes as nações, destróis o ímpio. Ou seja, Deus, antes de destruí-los, Deus repreendeu anteriormente. Antes de apagar o nome desses homens que ele está dizendo aqui, Deus repreendeu eles anteriormente. Ele mostra que antes de destruir, Ele repreende. E aqui está a minha quinta lição. Ia dizer para você que esteja atento e obedeça às repreensões de Deus, uma vez que são para o seu bem. Ele repreende. Muito didático para essa realidade. Olha o que diz Provérbios 1:8, texto clássico, diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça. O que seria diadema aqui de graça? Diadema era uma espécie de coroa, ela era feita com folha ou flores, e às vezes com os dois, e era uma metáfora simbólica que significava vitória. Portanto, escute, olha só: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão vitória de graça para você. Vitória de graça para a sua vida. Aí ele continua, verso número 9: para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que colares significava? Colares é interessante porque não tem muita coisa discorrendo sobre isso, mas alguns estudiosos entendem que simboliza orientação e proteção, de acordo com alguns paralelos egípcios, que era utilizado essa expressão colares. Proteção e orientação. Então escute: vitória, orientação, proteção. Logo, me preste bem atenção, você não acha que Deus não quer o seu bem quando lhe repreende e quando lhe orienta? Você tem dúvidas que Deus não tenciona o seu bem quando lhe repreende e quando lhe orienta? Resposta: é claro que Deus quer o nosso bem. De acordo então com o texto, se nós não dermos ouvidos à repreensão, o que ele está dizendo é que quando você não dá ouvidos à repreensão de Deus, as suas orientações é o seguinte, verso número 5, você age como um ímpio. E o fim de alguém assim, que não escuta a repreensão de Deus, nem tampouco as suas orientações, o fim é a destruição. Deus é tão bondoso que às vezes, por não darmos ouvidos a Ele, às vezes a nossa destruição, ela não é final. É o que a gente chama de quebra-cara. A gente faz o oposto ao que Deus estabeleceu, aí Deus permite que a gente quebre a cara. Aí você cai em si e diz assim: está vendo? Quantas vezes a gente já disse, né? Eu deveria ter dado ouvido a meu pai, deveria ter dado ouvido a minha mãe, eu deveria ter dado ouvido ao que Deus falou. Exatamente isso. Agora preste atenção o que ele diz no final. Ao dizer o que ele diz no final: e para todo sempre lhes apaga o nome, subtende que aqueles que foram destruídos, eles não têm qualquer esperança de segunda chance. Então o que eu quero dizer é o seguinte: as repreensões que não ocasionaram uma destruição final são prelúdios de uma destruição final. Elas são didáticas para que você, aprendendo com elas, você possa atentar para aquela que é uma destruição final, a saber, essa que ele está se referindo aqui, quando ele diz que para todo sempre lhes apagas o nome, significa mais ou menos o seguinte: não haverá possibilidade de retorno, de um conserto, não haverá possibilidade de fato, você ter uma segunda chance. Há uma destruição final. Pule para o verso 6, e aí ele diz: quanto aos inimigos
estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasta as suas cidades até a sua memória pereceu. Um teólogo metodista chamado Adam Clarke, inglês, do século de número 18, ele disse uma coisa relacionada com esse verso muito interessante. Ele disse assim: inúmeras cidades dos cananeus. Os cananeus foram inimigos da nação de Israel. Foram inimigos, consequentemente, do próprio Deus. Ele diz assim: inúmeras cidades dos cananeus pereceram tão completamente que nem nome, nem vestígio resta delas. Não teve mais segunda chance. Essa é a ideia. Para o salmista, então, o inimigo deverá saber o seguinte: primeiro, que a sua destruição é justa e que Deus estava apenas acertando as contas com ele. Segundo, é que isso é total e final. A imagem, então, que temos no verso número 6 é de um soldado inimigo caído. Já viu aquela cena de filme? Soldado inimigo lá caído. E o soldado vencedor, não sei se você já viu cenas assim, o soldado vencedor se inclina, se dirige a ele e começa a insultar as forças nas quais outrora aquele soldado vencido estava agora abatido. Ele insultava as forças que outrora aquele soldado se vangloriava. Foi algo parecido que Paulo fez quando Jesus ressurgiu dos mortos. Paulo escreve assim, lá em 1 Coríntios capítulo número 15. Paulo diz assim, é como um soldado chegando no soldado que já está abatido, dizendo assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, leia-se força. Onde está, a morte, a tua força? Cadê você que não pôde me vencer? Era essa cena que Jesus estava exatamente quando ele ressuscitou. Cadê a sua força? Onde está a tua vitória? O destruidor foi destruído. O que levava cativo foi levado em cativeiro. Por uma coisa simples. Por aquilo que ele disse no verso número 4. Porque no trono te assentas. Me permita concluir dizendo uma coisa. Conta a história de um belo palácio, um belo castelo, numa linda cidade europeia. Ao lado do castelo havia um encantador parque com bosques, brinquedos dos mais variados para as crianças aproveitarem. Flores, pássaros, belíssimo. Conta a história que, em determinado dia, os trabalhadores estavam explodindo a rocha daquele castelo. E, com tudo pronto, eles acenderam a pólvora. E uma explosão era esperada a qualquer momento. De repente, correndo pela grande muralha daquele penhasco, veio uma garotinha que ninguém viu ela adentrar em partes perigosas daquele castelo. E para o assombro de todos, ela se dirigia diretamente para o local onde haveria aquela grande explosão. Os homens gritaram desesperados e naqueles gritos eles alarmaram e confundiram ainda mais aquela criancinha. A esta altura, a mãe também tinha aparecido diante daquele perigo iminente. Ela também desesperada, ao olhar sua filha correndo um risco terrível, ela simplesmente se ajoelhou, abriu os braços e disse: venha até mim, querida, venha até mim. Instantaneamente, com os pés rápidos de uma criança, com os bracinhos abertos para os braços da mãe, a criança corre de volta, afastando-se, e não parou até que se chocou com o peito daquela mãe. Foi quando o coração materno deu vazão às lágrimas, imaginando obviamente a tragédia que aconteceria. Simultaneamente ao abraço, a explosão aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você.
hoje é dia, ou melhor, hoje você está vendo o dia da face maravilhosa deste Deus. Nós aprendemos hoje que Ele repreende antes de destruir. Lembra? Provérbios 1, 8-9. É diadema, é colar. Ao adentrar nessas portas nessa noite, eu não tenho a menor dúvida que não foi acaso, sorte e azar, mas o fato é que você adentrou por essas portas. Pouco conheço-lhe, mas existe alguém que lhe conhece muito bem. Talvez você está exatamente pelos corredores do penhasco, na iminência da grande explosão. Mas nós aprendemos nessa noite que antes de destruir, Deus repreende. E talvez Deus está exatamente isso, repreendendo o caminho que você tem percorrido, a vida que você tem levado, a distância enorme que você tem daquele que tem um palácio encantador para você morar. Escute, você não veio aqui por mero convite de alguém, ou porque deu na telha. Você veio aqui para mais uma vez escutar que, antes de destruir, Deus repreende. Mas não brinque, um dia a destruição será total, sem segunda chance. Encerro minhas palavras dizendo basicamente que o fato de você estar aqui nessa noite exibe a face maravilhosa desse Deus, que se encontra de braços abertos para receber o filho que escuta. Venha aqui, meu filho, venha até mim. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus bendito, mais do que ninguém, Tu sondas o coração. A minha oração é que o Senhor possa fazer aquilo que nós não podemos fazer, possa persuadir a cada vida que caminha distante, possa convencer a cada pessoa que está na iminência de um perigo destrutivo, não imaginar que vai ser sempre assim. A vida para muitos acaba de maneira precoce. E eu não tenho a menor dúvida que não estamos aqui numa noite como essa à toa. Sentamos nessa cadeira, ouvimos o Salmo 9, verso 1-6. Olhamos o cara e coroa, a face da maravilha, a face do terror. Ajude-os, Senhor, a correr para os braços do Pai. Ajude-os, ó Deus, a escutar essa verdade. Porque parece que muitos estão surdos para uma realidade tão dura. Destampe os nossos ouvidos, ouçamos a repreensão do Senhor, porque tão somente o que o Senhor tenciona é a vitória nossa, é a orientação nossa. Portanto, ajude-os, dê-nos graça para isso. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos,